Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor nos ajuntou como um só homem. Senhor Jesus, estamos na esfera da vida divina para desfrutar do teu reino, tua expressão. Essa tarde fale para nós. Mantenha o teu inimigo distante dessa esfera. Senhor, essa comunhão é contigo e com o Pai. Senhor Jesus, estamos aqui por causa de ti, por causa da tua pessoa, do teu nome, para dentro da tua pessoa. Aleluia. Irmãos, nesta vida edificados, no amor à união. Deus está em nós cumprindo o que planejou então. Aleluia! Cresce, Deus, na tua igreja. Edifica-nos em ti. Neste vaso coletivo, enche-nos de Deus aqui. Irmãos, nessa tarde nós estamos aqui para sermos enchidos com Deus. Estamos aqui para atender o desejo do coração de Deus, para ser um com Deus, na sua vida e na sua pessoa. Aleluia! Santos, tivemos duas mensagens maravilhosas, uma ontem à noite, falando-nos sobre o governo de Deus, e vimos que sob o governo de Deus há os seus julgamentos. Mas a ênfase das cartas de 1ª e 2ª Pedro não está focado, não está centrado no seu julgamento, mas no desfrute do Deus triuno como nosso suprimento abundante para o viver vitorioso na vida da igreja. Aleluia! Hoje pela manhã nós desfrutamos da graça multiplicadora. É a graça que multiplica em nossa vida diária no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus em sua economia é rica, multiplicadora e abundante. Aleluia! Essa graça, irmãos, está operando hoje em cada um de nós. E essas duas mensagens, elas pavimentam uma estrada, né? Uma boa base para essa terceira mensagem que aborda o reino de Deus como a espera da vida e a espécie divina. Então, nós veremos dois tópicos nessa mensagem de hoje à noite, agora à tarde ainda, né? E o tema dessa conferência é uma vida cristã e é viver uma vida cristã e vida da igreja sob o governo de Deus, para a economia de Deus. Quer estejamos debaixo do governo de Deus ou não, nós estamos debaixo de um governo. E nós podemos escolher que governo nós queremos servir, né? Esse mundo, ele jaz no maligno e Satanás, ele governa sobre toda a raça humana caída. E sobre os anjos caídos também e os demônios. E nós temos o privilégio, irmãos, de escolhermos a que governo nós queremos nos reportar. Nós possuímos as credenciais, nós possuímos a vida divina, a vida eterna que nos habilitou e nos capacitou a entrar no reino de Deus e hoje podemos servir o reino de Deus.
quando abordamos a questão do reino de Deus, a gente precisa entender, né, que todo reino ele é definido, ele é governado e ele é dirigido com uma vida. Nós temos 4 reinos: o reino vegetal, o reino animal, o reino humano e o reino de Deus. Os 3 primeiros reinos, eles não conseguem se entremesclar, eles não têm acesso um ao outro. A sua relação é uma relação exterior. Não importa quanto o seu animalzinho de criação lhe ame e quanto você o ame, mas nem você pode entrar no reino dele e nem ele pode entrar no seu reino. Mas, quando Deus criou o homem, ele criou o homem de uma maneira toda especial. Esse homem foi criado de uma maneira extraordinariamente maravilhosa. Eu, às vezes, fico triste quando as pessoas dizem assim: poxa, o homem é uma espécie terrível, né? Quando a gente olha para a história da humanidade e quando a gente vê o Hitler, né? Um ditador, um Mussolini e tantos outros, né? Um matador de aluguel, a gente realmente fica decepcionado com o homem. Mas, irmãos, isso não define a verdadeira origem do homem. O homem ele foi criado de uma maneira extraordinária. Satanás, o nosso adversário, esse sim, ele é o causador de todo o caos que envolve o universo, não só a Terra. Essa criatura, essa é desprezível, essa merece ser rejeitada e odiada, porque ele é o mentor de todos os problemas do universo. E o homem se tornou uma vítima dele também. Por isso que a humanidade caída, ao se associar com ele, comete todo tipo de torpeza, todo tipo de atrocidade, porque há uma influência maligna operando no homem. Mas quando Deus criou o homem de uma forma especial, ele criou o homem com um espírito, o espírito humano. E esse hino que nós cantamos diz que o espírito do homem é o centro do mover, porque o homem tem um espírito e Deus é espírito. Então, o reino de Deus pôde entrar no reino humano e pôde levar a humanidade para dentro do reino de Deus. Hoje, na eternidade passada, o Deus único, ele era simplesmente Deus. Ele não tinha humanidade. Mas hoje esse Deus, ele encarnou, teve um viver humano, morreu, ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida. E como Espírito que dá vida, ele pôde entrar no homem e regenerar o homem, redimir o homem e regenerar o homem e tornar o homem um com ele. E agora nós temos um homem na glória. Isso só foi possível, irmãos, porque o próprio Deus, ele desceu até nós. Um dia Deus deixou a sua glória, né? E o Filho na Trindade Divina, né? O unigênito de Deus veio até nós e morreu por nós. E a vida dele, que estava oculta no seu interior, foi liberada. E essa vida agora está dentro de nós. Então, essa esfera da vida divina, ela é o ambiente onde ela atua, onde ela opera para expressar o reino de Deus.
onde há a manifestação da vida divina, aí está o reino de Deus. Então, o tópico 1 diz assim: o reino de Deus é a esfera da vida divina. O Senhor Jesus falou em João 18:36 o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus assistentes se empenhariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Mas o meu reino não é daqui. Então nós não conhecíamos o reino de Deus, tá? A gente estava limitado ao reino humano, sob a influência de Satanás, morto nos nossos delitos e pecados. Mas João 1:12 diz assim, no 11 ele diz assim: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, a nossa experiência, e eu acredito que essa seja a experiência de todos nós que estamos aqui, é que um dia nós fomos regenerados. A vida de Deus entrou em nós. Nos tornou os cidadãos do reino de Deus. Nos tornou os filhos de Deus e os irmãos de Jesus. E como foi falado na mensagem, na primeira mensagem, e o irmão quando reforçou a segunda mensagem, ele disse o seguinte: nenhum homem está qualificado para atender às justas exigências desse reino. Mas o Senhor Jesus foi o único homem, o homem perfeito que cumpriu todas as exigências da lei de Deus. E é essa pessoa que hoje pode nos assistir, pode nos levar a ter esse viver de satisfazer essas justas exigências. Então, assim, todos nós, há um desejo em cada um de nós de termos um viver santo, de termos um viver justo, de fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Mas, quando a gente se depara com o nosso viver humano, a gente vê o quanto a gente é fraco. Eu gostaria, irmãos, de todos os dias acordar muito cedo e ter comunhão com o Senhor. E algumas vezes eu consigo, mas eu não consigo ter uma permanência, uma continuidade, né? O que é que nos impede? A nossa vida humana, que é fraca, frágil e mortal. Mas se essa vida do Senhor é uma vida que tem essa habilidade, que tem esse poder. O Senhor passou a noite toda orando, né? E quando ele foi escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda ali tendo comunhão com o Pai. E o seu viver foi um viver de constante, de contínua comunhão com o Pai. E hoje, se nós queremos ter esse viver, nós precisamos entender que sem Ele nós não conseguimos. Que o caminho do nosso sucesso é a nossa dependência do Senhor. Letra A do tópico 1. O Novo Testamento considera a vida de Deus como a vida, ou seja, como a única vida que é de fato vida e que pode certamente ser considerado como vida. A vida humana, ela tem um fim em si mesma, né? Todo tipo de vida tem um fim, menos a vida de Deus. Por isso, ela é a única vida que é considerada como vida, porque ela é
imarcessível. Ela é uma vida indestrutível. Ela é uma vida incorruptível. Ela é uma vida que não sofre nenhum tipo de depreciação. Essa vida não conhece o que é dano. O Senhor viveu nessa terra por 33 anos e meio e ele nunca falhou. Ele nunca deslizou no menor dos seus atos. Ele nunca pecou. E nem mesmo ele possuía essa natureza pecaminosa nele. Por isso, ele foi qualificado para morrer por mim e por você. Letra B diz: o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida, e para isso ele deu a sua vida da alma para liberar a vida divina do seu interior. Irmãos, não obstante ele ser o Deus eterno, né? Mas ele era o homem perfeito, 100% homem. E como homem, ele aprendeu as coisas pelo sofrimento. E para que a vida divina que estava represada no seu interior fosse liberada para nós, ele teve que tomar o caminho de negar a sua vida da alma. Ele, em João 12, 24, diz: se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Mas se morrer, esse dá muito fruto. E o Senhor Jesus tomou esse caminho de como o grão de trigo cair na terra, morrer e produzir esses muitos grãos. E hoje, se nós queremos que essa vida ela se expanda em nós e transborde de nós precisamos tomar esse caminho que o Senhor tomou. Então, em Mateus 16, 24, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida da alma, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida da alma, por minha causa, a achará. E aí ele faz uma pergunta: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, irmãos, aqui há uma palavra de encorajamento para nós. Se desfrutarmos de Cristo como a nossa vida, essa vida tem o poder de tomar a cruz, de negar a si mesmo, de abandonar o ego e se render ao Senhor. Só essa vida. A vida humana, ela é soberba, ela é altiva, ela é arrogante e ela é prepotente. O homem ousa desafiar Deus, mas a vida de Deus ousa ir contra o mundo, contra o pecado e ser submissa a Deus, se render a Deus e fazer a vontade de Deus. Essa vida, ela hoje está dentro de nós. Nós estamos vivendo dias em que a tecnologia está muito avançada, muitos carros são híbridos, né? Gasolina e elétrico e tudo. Irmãos, nós somos um ser híbrido. Nós somos um ser híbrido. Nós temos uma vida humana caída, mas nós temos uma vida divina dentro de nós. E nós podemos escolher viver por essa vida. Nós podemos tomar o caminho de andar no nosso espírito, de exercitar o nosso espírito e de viver no nosso espírito. Senhor Jesus. A letra C diz assim: o reino de Deus
é um organismo constituído com a vida de Deus como a esfera para o seu reino, no qual ele reina pela sua vida e se expressa com a Trindade divina na vida divina. O reino de Deus é o organismo constituído com a vida de Deus. Irmãos, o reino de Deus é o organismo constituído com a vida de Deus como a esfera para o seu governo. Ou seja, só há uma maneira de Deus ter o seu reino, é se ele tem essa esfera. E só há um caminho para Deus poder exercer o seu governo, é se houver a manifestação dessa vida. Quando eu e você estamos no nosso ser natural, nós estamos vivendo alheios à vida de Deus, não obstante ela estar dentro de nós, e andamos como andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos. Mas, irmãos, essas conferências, todo esse ajuntamento, ele existe exatamente para nos trazer de volta, para nos fazer lembrados, fazer lembrado de quem nós somos, de onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu confesso para vocês que hoje eu me sinto na Nova Jerusalém. Esses 2 dias, aqui com os irmãos, têm sido momentos preciosos para mim. Eu vou prosseguir porque o conteúdo aqui é grande e o tempo é curto. Senhor Jesus, o reino de Deus é Deus em Cristo, com uma totalidade da vida, com todas as suas atividades. Irmãos, que atividades são essas dessa vida? Essa vida tem o poder da ressurreição. Aquele que está morto, quem crê nele, viverá. Essa vida tem o poder de transformar a morte em vida. Essa vida tem o poder de nos regenerar. Essa vida é uma vida abundante. Essa vida nos leva de volta ao Pai, à nossa origem. E essa vida, ela atende todas as exigências da lei de Deus e do governo de Deus. Todo reino tem as suas leis e todo cidadão precisa cumprir essas leis. As leis do reino de Deus. No Antigo Testamento, nós temos os 10 mandamentos. E ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos diz: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. E o homem não conseguiu cumprir. E nós estamos falando do povo de Deus, os judeus. O Novo Testamento diz o seguinte: se você, no seu coração, olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Se você desejar matar alguém, você já matou alguém. Então, a lei, no Novo Testamento, ela foi elevada. Isso para mostrar que essa vida, ela tem essa habilidade e essa capacidade de atender essas exigências. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Essa vida está dentro de nós. Nós precisamos orar ao Senhor todos os dias. Senhor, me ensina a viver e a andar no meu espírito. Senhor, ensina-me a viver por essa vida. Porque, irmãos, a gente vai já abrir aqui, em Romanos 8, diz que a mente posta no espírito é vida e paz, mas a mente posta na carne é morte. E essa questão da morte, ela traz para nós muitos sofrimentos.
quando nós não atendemos os sentimentos da vida, a morte produz em nós tristeza, depressão, angústia, né? Aqui ele descreve da seguinte maneira, deixe-me ver aqui. A sensação de vida é o sentimento, a consciência da vida divina em nós. Esse, para mim, é o ponto principal, irmãos, dessa mensagem. Ainda bem que eu tenho um pouquinho de tempo. Olha o que diz esse livro aqui. Esse livro, os irmãos, depois eu aconselho que vocês façam a aquisição, o conhecimento de vida, irmãos. Ele diz assim, a sensação de vida, até onde nos diz respeito, é muito subjetiva, pessoal e prática. Por isso, se almejamos buscar algo na esfera espiritual, precisamos prestar atenção à sensação de vida e conhecê-la bem. Todos que têm a experiência de vida conhecem a relação profunda que existe entre a sensação e a experiência de vida. Por isso, se quisermos investigar o conhecimento de vida, precisamos examinar a sensação de vida. A sensação de vida, ela tem dois aspectos, o aspecto da vida e o aspecto da morte. O aspecto da morte diz o seguinte: a sensação de morte faz com que sintamos o elemento da morte que compreende fraqueza, vazio, depressão, treva e dor. A sensação de vida é justamente o oposto da sensação de morte. A sensação de morte faz-nos sentir fracos e vazios, ao passo que a de vida nos faz sentir fortes e satisfeitos. A sensação de morte ocorre em virtude de se colocar a mente na carne, enquanto a sensação de vida e paz é proveniente de colocar a mente no espírito. Irmãos, quando a nossa mente está na carne, a gente só pensa nas coisas aqui da terra. A gente está envolvido com o nosso futuro, com o nosso bem-estar, com o que a gente pode conquistar, com o que a gente perdeu, tá certo? E nós estamos simplesmente engoldados com as coisas dessa terra. Ontem estava viajando com os dois irmãos de Fortaleza para cá e na comunhão o irmão Marcos me chamou a atenção que, não obstante Abraão, ele ser um homem de muitas posses, ele vivia uma vida de altar e tendas. Não é pecado você ser bem-sucedido e você ter muitas posses. O problema não está no que você tem. O problema está onde está o teu coração. Se o teu coração estiver nas coisas dessa terra, você é um miserável com muitos bens. Mas se o teu coração estiver no Senhor, buscando as coisas lá do alto, vivendo na esfera divina e mística, né? Vivendo nessa esfera da vida divina, aí ele me contou o caso de um irmão que reúne conosco, tá? De origem asiática, e esse irmão ele é relatado entre os bilionários da Terra. Está cotado entre o Elon Musk da vida, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, enfim, a fortuna dele é incalculável. Mas ele disse que esteve agora na Polônia com esse irmão, e esse irmão estava lá catando as coisas do chão, tá certo? Como uma pessoa normal, como qualquer um de nós. O fato dele ter não mudou o que ele é. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê um coração de buscar as coisas lá do alto, de viver no nosso espírito e colocando a nossa mente no nosso espírito. No nosso espírito, irmãos, temos vida e paz. No nosso espírito não há classes sociais, não há cor, não há posição social.
todos somos o que, Anselmo? Nós somos irmãos. Irmãos, uma palavra que me ganhou quando eu vim para a vida da igreja foi Mateus 23. O irmão leu para mim o seguinte, olha. Na cadeira de Moisés sentavam-se os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que ele vos manda, mas não os imiteis, porque eles buscam os primeiros lugares nas sinagogas, os serem chamados mestres, tá certo? Mas vós, todos sois irmãos. Não chameis a ninguém vosso mestre. Vós todos sois irmãos. Irmãos, o maior título e o melhor título na vida da igreja é irmão. Aleluia! Nós somos os irmãos de Jesus. Você pode ser um profeta. Você pode exercer uma função de um apóstolo. Você pode exercer uma função de um evangelista. Mas isso não é o teu título. Isso não é o teu cargo. Isso é a tua função no corpo. E você deve se contentar em ser simplesmente um irmão. O irmão Lee dizia o seguinte: agrada-me não ser nada nem ninguém. Eu sou simplesmente um escravo. E eu hoje vejo irmãos que estão muito à nossa frente e dizem assim: irmãos, eu sou um discípulo. Eu sou um aprendiz. O irmão Ron sempre faz questão de enfatizar isso. Irmãos, eu sou simplesmente um discípulo. Eu sou simplesmente um aprendiz. Que o Senhor nos preserve assim. Que o Senhor nos conduza nesse caminho. A sensação de vida é o sentimento, a consciência da vida divina em nós. Todos nós, todo ser humano, ele tem esse sentimento, tá? O incrédulo, a sua consciência o acusa ou o aprova quando ele faz as coisas. Mas, via de regra, ele não atenta para esse sentimento e a sua consciência vai sendo cauterizada. E de forma que ele vai se tornando bruto, ele vai se tornando uma pessoa insensível. Nós não só temos essa consciência que o incrédulo tinha, mas agora nós temos a sensação da vida divina, que é muito mais poderosa. Então, irmãos, para um incrédulo pecar, ele exerce uma força para pecar. Mas nós temos que exercer essa força de uma maneira muito mais forte, se quisermos ir contra a unção. Então, a gente precisa ser muito desobediente, né, para poder rechaçar os sentimentos da vida. E, lamentavelmente, a gente comete muito esse erro. O reino de Deus, ele é da vida divina e da espécie divina, mas ele é, de uma forma prática, a vida da igreja, que é o corpo de Cristo que está produzindo a noiva para Cristo, que se tornará a nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Essas três mensagens que nós vimos até aqui, elas têm por propósito, por objetivo, produzir a igreja como a realidade do reino de Deus, o corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo, que produzirá a noiva através dos seus vencedores, que terá como a consumação final e máxima de todo esse processo pelo qual Deus passou e nós estamos passando, a nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. E eu vou precisar parar por aqui.